A palavra é Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum e com Jesus nos sentimos seguros mesmo diante das tempestades que a vida sempre reserva para todos nós. Neste domingo ouviremos a Igreja rezar conosco: Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos ao programa com o qual partilhamos a riqueza da palavra que é o Senhor Jesus. Neste domingo, temos na primeira leitura o texto do primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículos 9a e de 11 a 13a, seguido do Salmo 84, com o refrão: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei, intercalado entre as 3 estrofes deste salmo, neste domingo. A segunda leitura é retirada da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículos de 1 a 5, e o evangelho deste domingo vem de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Este é o segundo domingo do mês vocacional e estamos em comunhão celebrando a vocação ao ministério familiar, ao serviço à sociedade que se dá na vocação de um pai. Por isso, saudamos todos os nossos pais, quer aqueles que estão em peregrinação conosco na fé, no serviço à nossa família, na terra, quer aqueles que o Pai Eterno já chamou para si e que participam da glória de todos os bons servos, chamados a receberem a recompensa por todo o bem que fizeram à humanidade toda, particularmente à sua família na Igreja. Aos nossos pais, pedimos a sua bênção e suplicamos do Senhor, Pai Eterno, que os abençoe com fartura e com justiça. Nossa oração de filhos cumule o coração de cada um deles da alegria que merecem. A eles nosso muito obrigado pelo dom da vida e de todo o serviço que só no céu poderemos reconhecer e lhes recompensar com nosso sorriso, nosso beijo e nossa gratidão. Feliz Dia dos Pais para todos os nossos pais e boa festa na vocação do serviço em família. A você, um abraço de toda a nossa equipe que prepara e publica no YouTube, no nosso canal Padre Aldo Fernandes, a palavra que é Jesus Cristo. Inscreva-se, comente, compartilhe, acione o sino para receber as indicações do canal no YouTube e nós te agradecemos por compartilhar a palavra com seus amigos e todos os grupos a que pertence e que frequenta. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu. E daqui a gente compartilha, neste 19º domingo do tempo comum, a riqueza da palavra de Deus. Segundo domingo do mês vocacional, mês de agosto, e celebramos neste domingo a vocação dos nossos pais. Muito agradecidos a Deus, que é Pai, por nos comunicar sua paternidade através dos nossos pais. Ninguém veio ao mundo sem um pai, sem uma mãe. Para vir aqui e para estar nesta fascinante história e aventura divina, foi preciso um homem. E Deus abençoou a nossa vida por meio da vida deles, da vida do Pai. A paternidade responsável promoveu a nossa vida de filhos. Que Deus abençoe nossos pais neste domingo e este domingo nunca acabe, seja um domingo eterno. Seja um dia que nunca tem fim, um domingo sem ocaso, para que todos eles sintam de Deus a recompensa que talvez nós apenas desejemos lhes dar, mas não consigamos. Recebam de Deus a bênção que necessitam e que merecem. Deus abençoe os nossos pais, Deus abençoe você que é pai,
Deus abençoe a todos os pais do mundo, hoje e sempre. Agora vamos ouvir a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho e todos os evangelhos, estão a serviço de uma proclamação tão solene e concisa da divindade de Jesus. Verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Assim, praticamente se conclui o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João. Assim também está se revelando aqui no Evangelho de Mateus, que acabamos de ouvir no capítulo 14. Depois de uma experiência forte de fé feita por Pedro, os outros discípulos da barca agitada pelo vento e depois de terem se espantado com Jesus, confundindo-o com um fantasma, mas ouvindo de Jesus a repreensão de que ele não era o fantasma, era ele mesmo, na realidade da sua pessoa, da sua divindade, que está acima das leis naturais e que, portanto, depois de sua experiência de oração a sós com o Pai, uma noite toda, pela madrugada, surpreende os discípulos com a sua vinda sobre as águas e a Pedro lhe concede esta experiência tão inusitada, quando lhe pede de caminhar ao encontro dele sobre as águas e Jesus lhe permite para provar-lhe a fé, e ele, duvidando, com o vento agitado, vai afundando, Jesus o segura e contesta a fraqueza da sua fé. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Trazendo Pedro para dentro da barca, então os discípulos, vendo tudo aquilo, proclamam que verdadeiramente este é o Filho de Deus. A divindade de Jesus e a sua filiação divina promove a nossa. Nós somos filhos de Deus no Filho de Deus. A nossa filiação adotiva, como São Paulo disse aí, elogiando aquilo que se dá por meio de Cristo aos israelitas, a nós cristãos se dá por meio do batismo. E ao batismo nossos pais nos levaram quando quiseram transmitir para nós, além da vida biológica, a vida na fé. A fé naquele que verdadeiramente é o Filho de Deus. Talvez nossos pais
por falta de uma catequese adequada ou por não tê-la frequentado, nem tinham em consciência o valor do que estavam fazendo. Às vezes, nossas celebrações batismais são muito agitadas, quer pelo calor ou qualquer contingência que desvia a atenção do mistério escondido e suave que se revela aí naquela celebração com água, com chama de uma vela, com a unção dos catecúmenos e do crisma, com os sinais da cruz na testa da criança e até mesmo a imposição de uma roupinha branca, as palavras, enfim, a oração do Pai Nosso no final da celebração. Tudo isso vai compondo uma celebração bastante única, que não se repete mais na nossa vida, que imprime um caráter indelével, inapagável. E aquele é um momento de adoção filial, em que nos torna verdadeiramente filhos de Deus, que nos identifica frontalmente com Cristo Jesus e que nos situa na página do Evangelho de hoje e na celebração da paternidade responsável como vocação e ministério à família dos nossos pais neste domingo do mês vocacional. Sim, por Cristo Jesus nós fomos feitos pelo batismo filhos de Deus. E de nós há de se dizer, com uma fé que amadurece, cresce, se fortalece e produz seus efeitos, tu também és verdadeiramente filho de Deus. Um dia há de ser dito isso de nós. Deve ser dito logo, quando a nossa vida revelar e estender a promoção dos frutos da fé que recebemos dos nossos pais. Tratemos de fazer tudo para sermos ainda melhores do que os nossos pais. Se eles já foram grandes, tratemos de superá-los naquilo que elogiamos neles. Tratemos de respeitar os nossos pais com tudo aquilo que pudermos, com perdão, compreensão e ajuda. Tem pais que precisam, às vezes até da troca da fralda, ou de uma presença de noites de plantão para fazer-lhe companhia na sua insônia, na sua fragilidade corporal, física, psicológica, nos seus incômodos, da sua velhice. Tem pais que precisam da nossa ajuda em dinheiro para custear o que precisam garantir e adquirir. Tem pais que precisam da nossa compreensão porque seu psiquismo está abalado ou seu caráter está sempre muito incomodado. Nós precisamos fazer ecoar a graça da paternidade que nossos pais exerceram com a nossa filiação, a filiação humana e divina. O dia de hoje nos leve a isso, a pedir a Deus em oração esta grande graça, a graça de uma superação de nós mesmos para que a nossa fé seja proclamada grande, não fraca. Que mereçamos do Senhor um elogio, não uma contestação. Porque ventos agitados teremos sempre na nossa vida. Nunca vai cessar esta ventania, em tantas maneiras, em tantos significados. Nós precisamos mesmo nos entregar ao Pai do céu. Tudo é do Pai. Que a paternidade divina, exercida e que transmite, propaga, promove a vida biológica e de fé, fascine cada um de nós. Somos todos pais, pais de alguém, porque somos filhos, filhos de alguém que nos amou paternalmente e responsavelmente. A Deus nosso Pai, toda honra e toda glória. Ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em cujo Filho fomos feitos filhos, toda a alegria, reconhecimento da sua glória e gratidão. Bom domingo e boa festa para todos em família. Louvores aos nossos pais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.